E a gente inicia já a divulgação. Perfeito. As delongas. Apenas dizendo que o título roçagante é Matemática e Antropologia, Encontros na Selva. Dos gráficos. Que aliás é o título do Carlos. Eu queria agradecer o convite de conversar um pouco na verdade, de muitas dúvidas, mais do que de soluções. Eu vou passar slide bem rápido, mas só para ter ideia de qual é esse objeto que a gente utiliza, né? Sobretudo a partir do artigo do Rivers, de 1910, o método genealógico da investigação biológica. No entanto, quase o mesmo texto, até com algum detalhamento a mais, ele já havia publicado em 1900. Chama-se um método genealógico para a coleta de estatísticas vitais e sociais. Né? E ele propõe um procedimento. O procedimento é esse, que é de um ascendente ou de um descendente do informante, toma como ponto de partida e vai registrando os nomes dos ascendentes e descendentes e faz isso, o que eles chamam de parentes reais, e faz isso sucessivamente. Né? E volta para aqui, quais são os parentes de cima, quais são os parentes de baixo, do lado, então, e vai construindo. Né? Então esse é o método que ele propõe. Esse é o exemplo mais conhecido, que está publicado em 1910. Então, o que ele diz é que ele começa pelo Coligny, o Arthur aqui, Curca ou Arthur. E aí pergunta quais são os pais, qual é o pai dele, é o Coligny, se é casado só com uma esposa, é outra, se tem, aí vai ver quem são os pais do Coligny, depois os pais da esposa, depois sobe até onde a memória do informante, e depois quem são os filhos desse Coligny, né? Se são, além dele, quais são os outros, né? Quais são as esposas, e sucessivamente. É assim que se constrói. Há uma distinção sexual embutida no registro, que é as letras maiúsculas são homens, as letras minúsculas são mulheres, portanto impõe e há claramente dois tipos. Ele fala que vamos trabalhar com o mínimo de termos de parentesco possíveis. Ele fala em 5, na verdade são 6. É um pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. 6 termos. Ele fala 5 porque filho e filha ele chama de criança, né? Child. Enfim, são 6. E é o que ele faz. O importante é que é registrar nomes. De imediato, qualquer etnógrafo sabe que isso não é um problema, porque certos nomes têm restrição de uso, certos nomes se reproduzem em gerações diferentes, há, em alguns lugares, práticas de troca de nomes ou de mudanças de nomes, enfim, isso cria uma série de dificuldades operacionais. Tá? Os pontos relevantes do artigo que o Rivers apresenta é uma certa distinção que depois autores seguintes esclareceram mais, é uma distinção entre pedigree e genealogia. Os pedigree seria a memória, né, como está na memória dos informantes, e a genealogia seria o diagrama tal qual registrado pelo antropólogo. A distinção de sexo, uma terminologia restrita, olhando os nomes. Ele sugere que se deve coletar todas as outras informações, né? Residência, clãs e tal, que podem ser importantes. E aí tem um ponto que me parece interessante e que, de um modo geral, foi deixado de lado, não considerado seriamente pelos críticos, como Schneider e outros. É que há um comentário do Rivers, nos 2 artigos, sobre a adoção. O comentário é bem interessante. Ele diz assim, que os filhos adotados devem ser considerados como os filhos reais. Né? Isto se não houver uma objeção, uma distinção dos informantes. Isso é interessante, porque isso descola, de certa maneira, a genealogia
vamos dizer, de um substrato biológico. Porque nela está incluído também aquelas relações sociais que não têm um substrato genealógico, mas que podem, eventualmente, ser representadas ou enfim, como relações, entre aspas, biológicas. Essa posição dele é bastante interessante, quer dizer, genealogia é, portanto, um objeto que tem um estatuto propriamente social. Está lá, mas é uma observação, é lógico que lá também tem, ele diz, laços reais, biológicos, enfim, né? E como serve para coletar estatísticas vitais, né? Cálculos de fertilidade, tudo isso, ela tem tem um cunho também, claramente, né, de uma visão biologizante. Mas tem esse ponto que pode ser explorado e eu acho que vale a pena ser explorado. Os fundamentos propriamente epistemológicos, e também eu acho que vale a pena ser explorado, é que diz o Rivers, o tema interessa aos nativos e aos etnógrafos. Quer dizer, não é algo que um etnógrafo chega lá e assim, vamos falar disso que ninguém está interessado. Há um interesse e os dados dependem da memória qualificada dos informantes. Então, a frase do Rivers assim, que é um meio de utilizar o estoque de informação que a extraordinária memória do nativo capacitou a acumular. Quer dizer, esse é o fundamento, né, mais para essa cidade. Eu acho que a gente foi olhando assim, para poder fazer essa apresentação, mas eu achei mais interessante essa Mary Bouquet. Mas esse artigo tem outros, ela tem acho que uma tese sobre a apropriação do método genealógico, dos estudos de parentesco em Portugal, comparando com a escola britânica e tal. E ela disse o seguinte, primeiro que o diagrama genealógico tem um precedente, que é a imagem arbórea como dispositivo taxonômico usado para expressar relações no campo religioso, no campo secular e no campo científico. E a crítica é que se trataria, quer dizer, embutiria os conceitos, as concepções de procriação e filiação propriamente ocidentais. Né? E essa convenção gráfica, que é o diagrama genealógico, obscurece essas representações. Então isso dá o foco da crítica. E adiante, então, eu vou ilustrar como isso é apresentado, né? Como de fato o diagrama genealógico, tal qual foi apropriado pelo Rivers, veio se desenvolvendo a partir de duas imagens guias. Uma é a árvore, mas o outro é o pedigree, que é o pé do grow, né? Que daí que vem essa palavra, que era usado para representar relações entre descendentes de cavalo. Então, havia representações de relações, isso aqui não dá para ver direito, mas que não é propriamente nenhuma imagem, nem vínculo, mas vínculos entre pessoas reais aí, né, de nobreza. Por exemplo, tem esse desenho de 1491. Não é propriamente nenhuma árvore, mostra relações entre pessoas importantes. A família do Napoleão aqui também, ela não está disposta como nem árvore, nem pedigree. Né? Mas está aí um conjunto de pessoas importantes, estão numerados eles. Né? É uma representação de relações de parentesco, genealógico. O grow é esse aí, é o pedigree. E é por causa do pezinho dele que gerou uma representação. É tipo uma cegonha, próprio da Europa, né? E aqui está o pé do grow e o pedigree, que era como se desenhava as relações para poder apurar raças de cavalo. Então isso foi usado e por isso a palavra pedigree, que foi para o inglês, veio do francês, pedigree. Então essa é uma forma de interpretação. O Márcio hoje me chamou a atenção que, olhada de certa maneira, isso aí se você inverter uma árvore. Então, mas é uma imagem que, na verdade, informou
né, esse tipo de notação gráfica, mas o conteúdo do que é anotado parece ser a mesma da imagem arbórea, né? Então isso aqui, por exemplo, é claramente como pedigree, não é exatamente uma árvore, são nobres, né, relacionados, parece, né, da mesma maneira. E essa é a imagem, a iconografia arbórea, né? Tem as pessoas ali anotadas, os nomes desse Mateu, não sei qual é a data, a família do Mateu. Ela era usada para a iconografia do sagrado no século XVIII, já. Ali vai a família passa pelo Salomão e tal, até Jesus Cristo, e tem do Adão a Jesus Cristo, que é uma imagem assim. Lá em cima, né? Ela tem toda a sequência, do Adão a Cristo, né? Do Gênesis a nobreza alemã, 1627, é um registro, né, de Brooks. Esse diagrama, às vezes apresentado horizontalmente, aparece também, eu peguei esse, mas tem vários outros, que é mais pedigree do que árvore, mas se você virar é uma árvore. As árvores tanto representa de baixo para cima como de cima para baixo. Aqui os ancestrais estão embaixo e as crianças estão em cima, né? Então ela vai de baixo para cima, o casal original está embaixo, isso aqui já é o contrário. Os netos estão embaixo, os ancestrais em cima, e, de certa maneira é uma forma mista, porque é quase o do pedigree também, né? Não são propriamente os galhos, né? Ele está ali, mas isso aqui já é galhos, a árvore está dentro, 1612, um diagrama descendente, né? As crianças estão embaixo, e cria um problema, porque as crianças estão na raiz da árvore, né? Fica um pouco estranho, mas... E aí tem uma sequência da Rainha Vitória, que também é interessante, porque assim, aqui é uma árvore, mas quando você olha ali, eles estão apresentados radialmente, os descendentes da Rainha Vitória. Não nem ascendente nem descendente, é radial. Aí esse aqui é um ascendente, ela está embaixo, e os descendentes em cima, e aqui é o contrário, né? Os pais dele e dela, do casal, estão em cima e os filhos estão embaixo. Isso aqui é um diagrama mais moderno da família, né? E, enfim, as genealogias hoje, se você entrar na internet, tem de tudo para fazer genealogia comum. Então isso aqui é um modelinho, você pode pôr as fotografias dos seus parentes, né? E montar a sua árvore genealógica. É uma imagem bem atual. Isso aí, portanto, é o campo do secular e do sagrado. E no campo científico, o Haeckel, por exemplo, usou a árvore para mostrar a evolução, desde a ameba até os homens. Aqui embaixo está a ameba e lá em cima estão os homens. Isso, Darwin também tem alguma coisa disso. A filologia, que é um pedigree de línguas, né? Começa lá o proto-indo-europeu e vai e tal. É um diagrama análogo. Portanto, usado. E aí a coisa mais interessante é que isso aqui é a metáfora da metáfora, que é uma árvore evolutiva das árvores. Então, as várias espécies de árvores vão sendo evoluindo. Então, é a metáfora da metáfora. Assim. Uma árvore representa a evolução das árvores. Num certo momento, em 1590, já a genealogia, quer dizer, melhor dizendo, os graus genealógicos vão sendo codificados em números, em tabelas. Né? Números, no primeiro momento, aqui começa aquelas das distâncias canônicas, né? 1 e 4, tem médias distâncias canônicas, e vão sendo, portanto, permitindo uma outra codificação, não só a iconográfica. Né? E aí, enfim, aí começa o que nos interessa mais. Essa questão da adoção vem me chamando bastante atenção, né? Quer dizer, porque você poderia imaginar, quer dizer, toda a crítica ao Rivers é de que a adoção está subsumida no modelo biológico. Né? Mas você podia eventualmente pensar ao contrário, e parece que alguns povos pensam ao contrário. O que é importante são os laços sociais que são reconhecidos.
A Margaret Mead, nas Ilhas Admiralty, do Almirantado, né? Ela publicou assim mesmo esse diagrama, que ela publica, ela recolheu desse palial o nome dos pais e os irmãos dele, que é então, o pai é o Potik, a mãe é essa Camutal, Pauanal é um irmão e Tumu é o outro. E ela recolheu, e ela foi isso que ele me informou. Depois ela começa a recolher dados, aqui é uma, aqui é outra, né? Depois ela começa a recolher dados de outras pessoas, né? ou desses, dos irmãos. E aí eles dão uma outra informação. E aí ela diz que esta aqui é a genealogia real. E esta aqui tem interesses culturais para ser apresentada dessa maneira. Os interesses culturais é porque lá são linhagens matrilineares, essa é uma linhagem de prestígio, ele tem um deus protetor, que não sei, tem uma série de razões pelas quais, e além de interesses de poder explorar os usos do solo, recursos locais. E esses traços aqui pontilhados são relações de adoção. Então, na verdade, ele apresentou uma maneira de ler as relações de adoção junto com as outras relações. E há toda uma explicação, não interessa passar, porque aqui a mãe dele, real, morreu, e aí foi morar com outra, e o pai adotou, e depois a outra morreu, pelas quais há vários mecanismos de adoção, né? E que, é lógico, ela conclui dessa maneira que ali se trata de uma genealogia real, em oposição a uma genealogia interessada, que é a primeira, mas depois ela vai, é bem interessante, porque ela vai apresentando as várias razões pelas quais ele tinha motivos e justificativas para apresentar de cima. Mas ele conhecia também as de baixo, mas num certo contexto, ao que interessava num certo momento, ele apresenta. Isso nos traz um ponto para reflexão, é que uma memória genealógica, né, assim como outras memórias, ela serve a um fim. E, portanto, ela dá, já que as genealogias registram uma sucessão no tempo, que é importante para pensar as relações atuais, e uma sucessão, e propriedade de semelhança, né, de uma camada a outra, para exatamente justificar ou disputar, ou o que for, da vida contemporânea, portanto, elas podem ser informadas por diferentes razões, diferentes interesses, diferentes motivos. E, portanto, uma mesma sociedade pode gerar diferentes representações da sua genealogia. E diferentes atores também podem gerar diferentes informações que os etnógrafos podem eventualmente registrar. Isso traz uma complicação bastante interessante, mas é duplamente interessante, porque isso mostra claramente que o que é registrado não necessariamente depende de um substrato biológico, depende de outros substratos, né, que são aqueles que a sociedade investigada informa e coloca junto na informação. Dito isso, eu só quero apresentar qual é um pouco o meu problema, depois encerrar com um comentário. Márcio, Não, pode. tudo bem. Então, é o seguinte, só chamando a atenção a necessidade que a gente teve há mais tempo atrás de produzir de fato acreditar em outras maneiras de registrar os dados e manusear os dados. Isso é o nosso colega Márcio, tem uma tabela do Zarara,
e aqui uma representação gráfica tal qual sempre aparecia nos nossos livros de coisa. É impossível ver, assim, se a coisa complica muito. Eu lembro que o Araueté os diagramas do Araueté do Eduardo, tem umas 5 ou 6 folhas, você vai passando, tem que ir passando de uma para outra, o número aqui passa para lá, né? Que cruze, vai para lá, para cá. Isso aqui é reduzir. Eu acho que eu escaneei 2 e juntei aqui, tá vendo? São 2 páginas. Aí eu tenho o risco no meio ali, porque para poder juntar, porque estava numa página e outra, porque não cabe uma só. Então, enfim, é muito difícil fazer qualquer coisa com... E, na verdade, isso é uma constatação. Se vocês pegarem os livros traziam, muitos, né, das nossas monografias trazem essas genealogias, mas muito pouco é extraída delas. Está lá mais como um anexo, como um argumento de autoridade mais do que qualquer outra coisa. E é só dizer assim, olha, eu estou me comprometendo nesses 3 meses, estou numa licença capacitação, um estágio que a gente vai fazer, na verdade, uma pesquisa que eu e o Márcio a gente vem há mais tempo. E eu quero ver se eu apronto para a gente trabalhar os dados Zoró, que é um povo que tem muita informação. Então, essa aldeia Zoró, uma fotografia de 87. Isso aqui é um mapa da aldeia. Você vê que é uma representação. Se aquilo é se a genealogia é uma representação de relações genealógicas, um diagrama, isso aqui é uma representação de relações espaciais. Né? Enfim, no final, é uma iconografia também. Assim como a fotografia também é uma iconografia. E aí dizer o conjunto de dados com os quais eu venho trabalhando. Uma primeira lista, o primeiro censo foi feito pelo Roberto Gambini em 83, no âmbito de chamava um programa era o Polo Noroeste, que eles faziam uma avaliação do Polo Noroeste. Foi lá e tal, tem um relatório, tem uma genealogia. Ele voltou depois, em 84, e tem 2 listas. As crianças abaixo de 5 anos, que tem lá se é homem, se é mulher, o nome do pai e o nome da mãe. Aqui as pessoas acima de 50, tem mais, né? É que tem várias páginas, estou mostrando a primeira página, mostrando a diversidade de dados que existem, né? De censo e tal. E se isso é utilizado, o nosso problema é se isso é utilizado. Né? Isso representaria diferentes versões, por diferentes observadores, de uma situação local, né? E das relações de parentesco mais imediatas, né? Porque aí tem pai, mãe, filho, sexo, idade, né? As coisas mais imediatas. Grupo residencial, que são as casas. Isso aqui é um antropólogo, há 2 antropólogos, o Gílio Brunelli e a Sophie Cloutier, estiveram lá no Zoró em 85, e o Gílio me ofereceu gentilmente as fichas que ele anotou as genealogias. Então tem lá os diagramas anotados em campo, né? Tem lá não sei quantas fichas. Isso é uma colega minha, indigenista, que também teve lá em 86, fez lá uma série de anotações. Em parte é um censo, em parte é genealogia, porque tem pessoas mortas, filhos mortos, porque ele queria também ver mortalidade. E ela foi várias vezes, esse é o caderno de campo dela, está lá anotado, entendeu? Usando os nossos signos, né, sinais de diagrama genealógico. Também aqui os óbitos, né, as pessoas que morreram, em 92 esteve lá. Aqui ela tem um relatório que ela fez em 92 com esses dados, que tem ali as famílias, uma por uma, estão terminando, já está terminando. Aqui a Associação Indígena Zoró, em 2006 eu estive lá, eles me deram uma tabela do censo atual, com o nome das pessoas, o nome do pai, da mãe e a data de nascimento. E é dividido por casas, né? E por aldeias. Da Fundação Nacional de Saúde, agora está cheio disso também, eles têm os bancos de dados todos, porque com os distritos sanitários especiais indígenas, na atenção à saúde, são obrigados a ter controle dos dados. Então nós temos né? Sexo, nome do pai, da mãe, data de nascimento, casa, número da família, residência, aldeia, também de 2010. E afinal, o que a gente começou a fazer, que é tentar informatizar isso. Né? A primeira coisa foi, portanto, o que eu vou fazer, que já está, eu coloquei alunos de iniciação científica para pegarem todos aqueles dados lá que estavam e passarem para tabelas em axis, né? Para poder, praticamente, né?
A aluno de iniciação científica pode ajudar bastante. Aluno sofre. E aí, o que nós vamos ter, quer dizer, e aí já é aqui que eu quero terminar e fazer um comentário, é o que esse trabalho de campo e a anotação vai fazer, quer dizer, usando o método genealógico como instrumento de observação, é produzir, na verdade, duas tabelas. Uma tabela de indivíduos com as relações mais imediatas, né? Quer dizer, diferença sexual, pai e mãe. Essa é uma tabela, e a segunda tabela é uma tabela de casamento, quem está casado com quem. O Rivers, desde lá, quer dizer, chama a atenção de que a gente deve agregar uma série de outros dados, residência, tudo que puder. E tem um artigo bem interessante, recente, que eu li, estuda uma sociedade australiana, e ele vai dizendo como os australianos lá apresentavam uma outra iconografia que é necessária para estudar, que é, por exemplo, localidade de residência, e que havia regras de interdição matrimonial por onde você mora. Você não pode casar com gente que mora na mesma aldeia que você. Isso, portanto, colocaria a necessidade de estabelecer uma outra iconografia que incluísse isso. Isso nos interessa, porque se o nosso ponto de partida, né, meu Márcio, é a teoria da aliança a partir do Strauss, o que interessa é tomar o casamento como uma relação que funda que funda uma unidade social, mas ela funda a partir de unidades sociais anteriores, né? Então, para ter uma família, precisa ter duas antes. Então, o casamento é a relação que a gente tem que ser capaz de observar. E é curioso que todos os autores, desde o Rivers, inclusive o Schneider, que vê problemas nas relações de filiação, porque são relações biológicas e tal, mas todos eles acham que não há problema em observar casamento. Quer dizer, que você chega lá e casamento você sabe o que é. Ora, se casamento a gente sabe o que é, quer dizer, se a gente é capaz de reconhecer o casamento em algum lugar, a outra relação é decorrente dessa, porque ela é sistêmica. A outra relação é aquela que se coloca em contraposição ao casamento, é aquela que impede o estabelecimento do vínculo matrimonial, né? Seja a gente chama de filiação, consanguinidade ou o que for. Então, é preciso, portanto, para construir uma genealogia, e a ideia do método genealógico como instrumento de observação, é ser capaz de identificar esta relação que é o casamento. Porque a filiação vai depender exatamente de poder reconhecer um casamento. Esse é o nosso problema, acho que, né? Nós estamos dando mais problemas, às vezes, do que soluções. Era isso. Muito obrigado. Passo a palavra. Não, agora Carlinhos. Então quer dizer que é um enorme prazer estar aqui, falando para uma plateia tão diferente do que eu costumo falar, né? Só espero que abra. Abre? Então era esse o título que eu tinha imaginado. Mas já vi que não era esse. A tecnologia e computação na selva. O meu desafio aqui é tentar não entediar vocês aqui por, sei lá, meia hora, 25 minutos, meia hora, falar um pouquinho do que, naquilo que acho que o Estélio falou numa das reuniões da gente, né? No que eu e o Márcio conseguimos ganhar mutuamente em trabalhar juntos, né? Eu um cara de computação e ele um cara de antropologia, né? Então, eu vou falar um pouquinho, pegando o gancho aqui do João, né? Saindo das genealogias, indo para um objeto matemático, um objeto de computação, que são esses grafos dirigidos. Vocês vão ver que é um objeto que simplesmente é outra iconografia, outra forma de representar a mesma coisa. E aí eu vou descrever os tais anéis matrimoniais que eles estão interessados em encontrar, e aí eu vou falar de algoritmos, né? Que é o que a gente trabalha o tempo todo em computação, a gente fica lá desenvolvendo algoritmos, né? E depois eu falo um pouquinho de perspectivas futuras, mas acho que depois não vai. Então eu parto daqui, né? Genealogia, como o João comentou, né? Então, para mim,
tem bolinhas e triangulinhos, eu não sei, bolinha é mulher e triângulo é homem, né? Então tem aqui bolinhas e triangulinhos, os casamentos e as filiações que saem, né? Os filhos que saem desses casamentos. Tá? Então essas são as tais genealogias, né? E aí a gente começa a olhar para essas coisas e ver, né, que esse indivíduo aqui está casado com essa pessoa com quem ele casou é a mãe, o pai, da irmã, do filho, da filha. Tá? E a gente começa a ver essas coisas acontecerem na sociedade. Né? Tem aí uma relação que liga de alguma forma os dois parceiros desse casamento. Né? Uma relação de ancestralidade, sei lá, uma relação. Né? Esse aí é mais complicado ainda, né? Esse cara aí está casado com alguém que tem aqui uma cadeia de ancestralidade aqui, né? Eles compartilham o mesmo bisavô, né? Esses dois caras aqui compartilham o mesmo bisavô, e as duas meninas com quem eles casaram também são aparentadas, né? Eles também têm um avô comum aqui, né? Então, também, aí tem alguma coisa que liga esses dois casamentos de alguma forma, e é isso que interessa ao pessoal, e que interessa ao Márcio, que interessa ao João. Tá? E como é que eu vou da genealogia para o que eu chamo aí de grafo dirigido, né? Misto acíclico? Né? De novo, é uma outra forma de representar, né? Você vê? Lá aqui eu coloquei a genealogia, aqui eu coloco o grafo correspondente, né? Os vértices, os elementos desse grafo são os mesmos, né? Os rapazes e as moças que estavam lá continuam representados aqui, né? As relações de filiação, que eu representava dessa forma aqui eu represento com flechinhas que vão direto, tá? Então isso aqui significa que esse cara é o pai desses quatro aqui, desses três meninos e dessa menina. Assim como, sei lá, essa aqui é a mãe desses três meninos aqui. E esses dois se casaram. Né? Esse objeto aqui em computação se chama grafo. É o nome dele. Tá? Se ele só tivesse ligações vermelhas, ele seria um grafo acíclico. Porque todas as ligações vermelhas são de duas direções, né? O fulano está casado com a ciclana, então a ciclana está casada com ele também. Nas duas direções. Agora a relação de filiação não, né? Esse é o pai dela, né? Não funciona na direção contrária. Esse cara aqui, essa aqui não pode ser a mãe dela, né? É só nessa direção. Tá? Então se o grafo só tivesse flechinhas azuis, ele seria um grafo dirigido. Como esse nosso aqui tem azuis e vermelhas, tem com direção e sem direção, ele é chamado de misto. Né? E para isso aqui representar uma genealogia, ele não pode ter um circuito, né? Não pode ter, ninguém pode ser ancestral dele próprio, né? Pode ser que alguém tenha um filho, que tem um filho, que tem um filho, que tem um filho, que é a mãe dele. Não dá, né? Tá? Então ele tem que ser acíclico, ele não pode ter ciclos. Mas os objetos, esses objetos aí, esses grafos dirigidos, são objetos mais genéricos, né? Então, em geral, isso aqui é um grafo dirigido misto, que não representa uma genealogia, né? E, sei lá, eu podia ter qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho um ciclo aqui, ó. Esse cara aponta para esse, que aponta para esse, e que volta para esse aqui. Tá? Nada impede um grafo de ter um ciclo, né? Mas quando ele vem de uma genealogia, não se espera que isso aconteça. Ele tem que ser acíclico. Assim como essas arestas aqui, essas ligações vermelhas, para mim, né, para a representação de grafos, não tem nada que impeça que, sei lá, tenha uma ligação entre dois homens ou um triângulo como esse aqui. Talvez em várias sociedades isso também acontece, né? Bom, mas nada impede que isso aconteça num grafo dirigido acíclico, ou num grafo dirigido misto. Tá? E os tais anéis matrimoniais? O que são esses anéis matrimoniais que o Márcio e o João estão interessados em encontrar? Né? Aquelas ligações que eu falei, né? Eu vou tentar explicar aqui usando esse exemplo. Então tem aqui uma genealogia já nessa representação de grafo, né? Com as flechinhas e tal. E eu marco aqui dois anéis. Um anel está aqui nesse cantinho,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, esse casamento aqui, esse rapaz e essa moça tem o mesmo avô, tá ali, né? Eles são primos, né? Então, aqui eu tenho um anel que liga esses dois, né? Esse anel vai até ali e volta, né? Eu tenho uma relação de consanguinidade, eles compartilham o mesmo avô, e uma relação de afinidade, um casamento, né? Então esse é o que o Márcio lá chama de um anel A1C1, tem uma relação de afinidade e uma relação de consanguinidade. Aqui tem um outro, né? Aqui tem um outro. Eles compartilham a mesma bisavó, né? Esse cara aqui chega até a bisavó e volta até a esposa dele. Então, de novo, uma relação de consanguinidade e uma relação de afinidade. Um anel A1C1, que o Márcio chama. E aqui tem um anel A2C2 marcado. Vamos ver, esse é aquele outro que eu mostrei lá no começo, né? Esse rapaz aqui, eu tenho essa relação de consanguinidade com esse outro rapaz, aí tem uma relação de afinidade, um casamento. Essa moça e essa outra moça são parentes, tem uma relação aqui de consanguinidade e um casamento que volta ao primeiro elemento de onde eu parti. Então, de novo, duas relações de consanguinidade, dois casamentos, né? É o que a gente chama lá de anéis A2C2. Então, essas são as estruturas que ele quer encontrar, né? Os anéis A1C1, um casamento que liga duas pessoas que são aparentadas, aí, que tem uma relação de consanguinidade entre elas, né? Tem um ancestral comum aí que vai para um e para outro. Um A2C2, dois casamentos e duas relações de consanguinidade. E um A3C3. Né? Podia ter A4C4, A5C5, mas parece que isso não tem mais uma explicação antropológica para esses objetos. Obviamente, numa rede genérica, num grafo dirigido genérico, podia aparecer essas outras estruturas. Tá? Mas ele está interessado nessas, né? Eles estão interessados nessas estruturas. E o ponto é, como é que eu faço para achar esses anéis? Né? Eu olho para isso aí, eu tenho que sair caçando esses anéis. Como é que eu faço? Né? Ou melhor, como é que eu faço para achar esses anéis? Aqui. Essa é a rede do Márcio, é do Zenauê e Zenauê. Né? Como é que eu faço para achar aqui? Eu acho que ele pega os alunos de iniciação e fala assim, acha uma dois senhores. Deve ser isso, né? Tô brincando. Então eu tenho que achar os anéis aí e achar. E aqui está um, ó. A gente achou um aqui, ó. O Márcio conhece cada uma dessas bolinhas e triangulinhos aí muito bem, né? Então tá aqui, né? Essas duas moças aqui, elas têm o mesmo bisavô, né? Esses dois rapazes têm, aqui é diferente, né? Esse aqui, o avô dele é o mesmo que o bisavô desse, tá? E esse cara é casado com essa moça e esse cara aqui é casado com aquela moça. Um A2C2, exatamente como a gente queria encontrar, tá? E tá aqui perdido, né? Tá aqui perdido, tá? Mais ou menos aqui, assim. Como é que a gente faz para encontrar esse negócio? E como achar, quer dizer, eu quero encontrar um algoritmo, né? Eu quero não só encontrar, né? Não só falar para o aluno de iniciação científica, encontra aí, né? Eu tenho que falar, tem que ser mais que isso, eu tenho que dizer exatamente como ele tem que encontrar. Eu tenho que dar uma sequência finita de passos, de instruções bem definidas, não ambíguas, tá? Cada uma delas tem que ser executada num tempo finito, com um espaço finito, né? Com a quantidade de esforço finito. Por exemplo, aqui, né? Isso é um algoritmo que a gente chama, né? Todo mundo aprende esse algoritmo, né? Você chega e ensina para a criancinha lá, desde pequenininha, como é que ela faz para fazer uma multiplicação de dois números, de quantas casas tiver, né? Ele pega o primeiro número, multiplica, escreve aqui, aí ele põe o mais aqui, desloca uma para a esquerda, multiplica o outro, desloca de novo uma para a esquerda, né? Eu consigo contar passo a passo o que ele tem que fazer para fazer essa multiplicação. Esse é o algoritmo.
É isso que a gente tem que contar para uma iniciação, ou para o computador que vai encontrar os anéis lá Como é que eu faço para encontrar esses anéis? Como é que eu escrevo um algoritmo para encontrar esses anéis? Né? Então eles resolveram esse problema com a MACPy. Né? E o algoritmo deles era bem simples. Assim. Então, a partir de um elemento, ele basicamente ia explorando todas as possibilidades. Né? A primeira possibilidade é que o anel se forme, o cara esteja casado com uma irmã dele. Né? O anel se forme aqui, assim, ó, pai, pum, voltou. Né? Ou então ele podia estar casado com uma sobrinha, né? Que é esse caso aqui. Né? Ou então ele podia estar casado com uma tia. Né? E ele ia explorando todas as possibilidades. Né? Ou então ele podia estar casado com uma prima. Essa aqui são todas as possibilidades que fazem, sei lá, 2 passos. Essa aqui são todas as possibilidades que fazem 1, 2, 3 passos. 1, 2, 3 passos. Aí ele olhava para todas as possibilidades que fazem 4 passos. E assim por diante. Não. Esse é o algoritmo que eles tinham antes. O algoritmo resolve o problema, mas pode ser demorado, né? Porque ele teria que explorar muitas possibilidades. Né? Então imagina aí uma rede, né? Ó, cada elemento ele tinha que olhar para o pai e para a mãe. Cada um deles tem um pai e a mãe. Então, tem 2 possibilidades aqui, para cada uma dessas 2 possibilidades, 2 possibilidades, para cada um dos avós 2 possibilidades, e assim vai multiplicando tudo isso. Aí chega lá em alguém, agora eu posso começar a descer, né? Aí tem todos os filhos, pode ser 3, 4, 5. Então, eu ia multiplicando tudo isso, vai dar alguma coisa aqui que é exponencial, né? 2 elevado a um certo número de passos aí que eu tenho. É muita coisa, né? Agora eu vou tentar contar rapidamente como é que o novo algoritmo, aí, o algoritmo que o Álvaro desenvolveu, implementou, faz para encontrar esses anéis e encontrar essas estruturas. Né? A primeira coisa que a gente observou, olhando, então aqui está de novo aí uma genealogia já desenhada como um grafo, né? Eu não pus os casamentos, mas o que eu observei é que a primeira definição que eu quero passar é o que é uma junção. Né? Eu digo que o vértice aí desse grafo é uma junção se ele é ancestral de 2 vértices U e V, de 2 elementos U e V, se ele é um ancestral de U e de V, e se existe um caminho aí, né? Do S até o U e até o V que é disjunto, que não compartilha ancestrais. Tá? Então, por exemplo, esse cara aqui é uma junção do U e V, porque tem esse caminho aqui que vai direto para o V e esse que vai direto para o U, né? E, portanto, ele é uma junção. Ele, de alguma forma, é um ancestral comum que me interessa. Esse aqui também, ó, esse aqui é fácil de ver. Aqui vem para cá, vem para o V, esse aqui vai para o U, beleza, ele é uma junção. Né? Esse aqui também, ó. Esse aqui vem aqui para o V, vem aqui para o U, é uma junção, são disjuntos. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui já é um pouquinho mais complicado. Eu posso vir para cá, para o U, e venho para o V por aqui, ó. Né? E é disjunto, né? Não tem ancestral comum entre esses 2 caminhos. Agora, desse amarelinho aqui eu não consigo, ó. Eu consigo chegar no V, eu consigo chegar no U, mas eu passo por esse cara aqui, nos 2 primeiros. Então não tem o caminho que vai disjunto desse cara para o V e para o U. Então ele não é uma junção. Esse outro amarelo também, eu nem consigo chegar no V a partir dele, ó. Não tenho como chegar aqui, né? Ele não é um ancestral de V. Ele também não é uma junção de U e V. Tá? E como é que essa noção de junção se relaciona com o que a gente está falando lá dos anéis, né? Se eu pego 2 caras que são casados, U e V, né? Se o S é uma junção, se tem um caminho que vai de junto para o U e para o V, é porque eu tenho um anel A1C1 aí. Tá? Se eu pego 2 caras casados, todo mundo que é junção desses 2 caras forma um anel A1C1. Né? Do mesmo jeito aqui, se eu pego 2 casamentos, né? O 1 V1 e 2 V2, se eu encontrar
junções S1 e S2. Né? Essa junção aqui é do 1 e do 2, né? Um de um casamento, outro de outro casamento. E o outro cara é uma junção dos outros dois caras, participantes do casamento, encontrei um A2C2. Então o que eu quero dizer é, encontrar essas junções é a mesma coisa que encontrar os anéis, né? Que é uma para encontrá-la. Tá? Então a gente reduziu o problema de encontrar os anéis ao problema de encontrar essas junções. Né? E a mesma coisa para usar 3C3. Né? Eu tenho aí 8 possibilidades para, né, os casamentos que eu tenho que olhar aí para achar esses anéis aí, essas junções. Legal, né? Então agora o problema é como é que eu faço para encontrar junções, tá? Então como é que eu faço para encontrar ancestrais S, né? Depois eu vou olhar para os meus casamentos e vou determinar. Ah, legal. Agora olhando aqui para esse casamento, né? Quem são as junções que eu tenho para ele? Tá? Então eu vou mostrar aqui usando essa figura, usando essa ideia aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a máquina, a nova máquina, o algoritmo que o Álvaro implementou, faz para encontrar, então, essas junções. Né? Ou assim, partindo de um vértice S, eu quero saber quem são os pares de vértices U e V para os quais S é uma junção. Né? Então agora eu quero determinar quem são os elementos aqui que tem S como ancestral comum e para o qual tem caminhos de juntos. Tá bom? Então isso aqui, começamos assim. E o primeiro passo que eu tenho que contar para o algoritmo é o que ele tem que fazer em cada passo. Né? O primeiro passo é, olha, sai aí do S e vai andando como se estivesse andando num labirinto. Tá? Segue a flecha o máximo que você conseguir. Então aqui ele escolhe uma das direções, né? Imagina que você está num labirinto, né? E você só pode ir por um desses caminhos aqui. Ele escolhe um deles, por exemplo, mais à esquerda, né? Chega ali, né? Quando eu chego num lugar, eu pinto ele de rosa. Chega ali. Bom, de novo, ele está ali, escolhe um caminho e segue em frente. Sabe? Chega ali, de novo, escolhe um deles, segue em frente. Bom, ali agora eu cheguei num lugar para onde eu não consigo mais sair, né? Tem um cantinho do labirinto de onde eu não consigo sair. O que o nosso algoritmo faz? Ele, como se voltasse de por onde ele veio, até o último lugar onde ele tinha uma outra opção para seguir. Ele volta aqui, né? Volta para aqui. Ah, aqui eu tenho mais opções. Então segue aí. Né? Vai para as outras opções, uma de cada vez, né? Bom, agora ele chegou nessa aqui, não tem mais o que fazer. Ele volta aqui, não tem mais o que fazer. Volta aqui. E segue. O algoritmo é muito simples. Vai pintando os caminhos por onde você andou de azul, os lugares em que você passou de rosa, né? Aqui tem alguma coisa diferente, ó. Se eu andar por esse caminho aqui, eu vou chegar num lugar onde eu já estive, né? Esse eu vou pintar de cor diferente, vou pintar de vermelho, tá? E o outro eu vou pintar de azul também. E aí você segue pintando aí os arcos do seu grafo com essas duas cores, de azul, que significa que eu estou passando por lugares novos, de rosa, já passei de vermelho, eu estava indo para um lugar por onde eu já passei, e assim por diante. Tá? Olha lá, já passei por aqui, e assim vai. Pinto todo mundo. Tá bom? O primeiro passo do algoritmo foi esse, sair pintando, sair percorrendo o grafo o mais fundo possível e pintando os arcos com essas duas cores. Percebe que eu nunca passei por esses caras aqui, né? Eles continuam com a cor original e esses arcos, essas arestas aqui, continuam com a cor original. Significa que esses vértices aqui não tem S como junção. De jeito nenhum, eu não chego lá. Né? Esses caras não tem S como ancestral. Então esses caras eu posso esquecer quando eu estou considerando os pares que S, os pares de vértices para os quais S é uma junção. Mas se eu olhar aqui, todo mundo está nesse pedaço aqui, ó, que é descendente desse cara aqui, né? Se eu pegar um deles e um desses aqui, que é descendente desse, aí eu sei que tem um caminho de junto saindo de S que vem para cá
e um caminho disjunto que vem para cá, só olhando para as arestas que eu pintei de azul. Né? Só olhando para as arestas que eu pintei de azul, eu sei que S é a junção de qualquer vértice que está aqui e aqui. Tá? Então eu vou marcar aí essas bolotas aí. Sim, aqui eu meio que apaguei aquelas arestas que eu não vou precisar. Aqui está as 3 bolotas. Se eu pegar um vértice daqui e um vértice daqui, o S é a junção deles. Se eu pegar um vértice daqui e um vértice daqui, o S é a junção deles. Tá? Só nessa primeira marcação eu já descobri isso. Agora, essas outras arestas que eu marquei aqui em vermelho, elas me ajudam também, né? Vamos olhar para essa aqui, por exemplo. Né? Agora, na segunda parte do algoritmo, eu volto a percorrer esse grafo. Né? Agora eu percorro ele daqui para lá. Antes eu percorri de lá para cá. Agora eu percorro daqui para lá. Né? E eu olho assim, essa aresta aqui, ó, ela me dá uma informação, né? Ela me dá a seguinte informação. Olha, daqui, desse vértice aqui, eu consigo chegar nesse aqui. Que legal. Significa que, se eu pegar esse caminho aqui, ó, é um caminho que é disjunto de todo mundo que está lá, né? Ou seja, se eu pegar qualquer vértice desse pedaço, junto com esse e os filhos dele, que no caso é esse cara aqui, o S é junção. Né? Porque eu tenho um caminho que vai para lá, por exemplo, é esse, né? E eu tenho esse outro caminho que chega nele aqui, que é completamente disjunto. Né? Então eu consigo quebrar aí essa bola, né, um pouquinho. E eu vou fazendo isso com todas essas arestas aí, com todas essas arestas vermelhas, e consigo chegar na situação final em que eu tenho isso aí. Né? Se eu pego qualquer par de vértices de bolotas diferentes, aí, de bolas verdes diferentes, o S é um ancestral comum deles que tem caminhos disjuntos. O S é junção. Tá? E o legal é que para fazer isso, eu não precisei andar por todas as possibilidades que nem fazia antes, eu só andei em cada arco, em cada aresta do grafo, uma vez indo até o fundo, e essa outra vez aí que eu fiquei percorrendo o grafo, perguntando coisas. Tá? Se eu quisesse saber, por exemplo, se o meu grafo é ou não é acíclico, que era a pergunta que você tinha antes, né? Se é uma genealogia ou não, se é um grafo que vem de uma genealogia, algo muito parecido aconteceria. Uma dessas arestas vermelhas, ela teria essa cara, que ela viria aqui de baixo lá para cima. Né? E aí era fácil olhar para ela e falar assim, isso aqui significa que o grafo tem um ciclo. Né? Você estava andando lá para frente e de repente você tem uma aresta vermelha que volta para um cara de onde você já esteve e está lá em cima. Né? Então tem um ciclo. O mesmo algoritmo basicamente resolve o problema de verificar se é ou não é acíclico. Tá? Bom, e aí a gente pode olhar e ver quanto tempo esse algoritmo demora. Então, lembra? Aquele outro, ele fazia lá um número de operações que parecia com 2 a n, né? Rapaz, da humilhação. Né? E esse aqui olha 2 vezes para cada arco, né? Então, só para comparar, né? Esse aqui, por exemplo, se o n é 10, né? 2 elevado a décima é o número 1024. 2 vezes n, 2 vezes 10 é 20, né? Isso aqui cresce muito rápido, né? Até travar. Na hora da humilhação. Até travar o Por isso que travava lá. Então, só para contar uns dados aí sobre essa rede, agora a gente pode rodar o nosso algoritmo e resolver achar esses anéis, né? E olha quantos tinha, né? O aluno de iniciação ia ficar muito tempo achando. Você tinha... Essa rede aqui tem 789 indivíduos, conforme os dados de 31 de julho, 170 casamentos e tem esse tanto aqui de A1C1, A2C2 e A3C3. E isso o algoritmo rodou 2 minutos e meio para encontrar. A nossa 5 horas e meia. E é interessante, talvez o Márcio vai falar sobre isso, a gente rodou outras redes, né? A gente rodou as do Zenauê, rodou do Zarara, rodou várias outras. E esses números aqui mudam muito, né? Por exemplo, do Arara, que tem um monte de A1C1, né?
Qual que é? O do Arara tem. Esse aqui só tem 16? Quase Em nada. casamento com meia irmã. E aí, Então, o que eu quero dizer é, talvez o uso dessa ferramenta possa confirmar hipóteses antropológicas sobre as civilizações, né? E certamente é impossível trabalhar num negócio desse, como falou o João, né? Olhar para isso e encontrar qualquer coisa é impossível. O computador faz, né? O computador está lá para trabalhar para a gente. Tá. Liberando o pessoal da iniciação científica. E vocês podem falar sobre a eu volto depois para continuar. Conexão de escada. ele está tentando conectar. Depois dessa apresentação humilhante, mas é que ao mesmo tempo dá uma alegria tão extraordinária, porque não há dúvida, tenho certeza para todos aqui, que acabamos de ouvir espero que você goste de ver, um antropólogo honorário, sem dúvida, isso dá muita alegria. Bom, aí isso. Ele vai abrir. Nós não vamos fazer mais assim. Mudar porque o título. Bom, o negócio é o seguinte. Então, isso posto, a premissa, o que eu. Bom, é como se o João e o Carlos falavam coisas diferentes, mas complementares, fossem como os projetistas, os engenheiros, que bolaram um automóvel, um carro. Agora eu vou dirigir o carro. Então eu não tenho que me preocupar. Como a gente vai comprar um carro, não vai querer saber detalhes sobre o motor, vai querer ir daqui até, enfim, Santos. Então, a premissa metodológica da apresentação é a seguinte: um modelo reduzido, qualquer que seja, como um retrato de Crueja, que Renato aí, consiste numa miniatura que guarda algumas qualidades do objeto que se pretende observar. Mas eu vou falar não do retrato de Crueja, vou falar de uma metáfora. O exemplo do túnel de vento é mais interessante para mim, porque é da onda metonímica que eu quero explicar. Esse tema da metáfora e metonímia, dois tipos de redução de modelo, a gente pode conversar depois, né, no debate. Bom, veja. Então, isso é um exemplo de um modelo reduzido. Eu trago algumas qualidades essenciais de um avião, se eu quiser fazer um modelo reduzido, um túnel de vento, que devem ser levados em conta. Por exemplo, a proporção de suas superfícies e a resistência de seus materiais. Outras propriedades desse avião, que são igualmente essenciais a um nego, por exemplo, piloto, janelinha, serviço de bordo, turbina, tudo isso é fundamental. Podem ser deixadas de lado para o experimento. Ser deixadas de lado para o experimento não significa que não sejam importantes. A discordância radical que pelo menos temos em relação ao Schneider e a todos os que, enfim, a antropologia do gênero, etc., é que eles não entenderam o que é uma genealogia. Quer dizer, eles acham que a genealogia é uma tradução do parentesco. E nós estamos aqui definindo um ponto de vista, portanto, da onda metáfora. Nós estamos definindo aqui o ponto de vista de que uma genealogia não é, em nenhum sentido que tenha a palavra tradução, uma tradução do parentesco, mas é um modelo reduzido do parentesco no sentido que a gente está querendo deixar aqui. A gente está querendo... Então, veja, isso é um túnel de vento. O que é um modelo reduzido? Eu faço um aviãozinho, pequenininho, só com as duas qualidades desse avião que eu quero levar em consideração, e coloco num túnel de vento que também é uma miniatura do céu. Ligo um ventilador e fico medindo como é que esse avião vai andar. Isso é um outro modelo reduzido que o linguista faz. Por exemplo, isso aqui é mede os decibéis. Quando uma pessoa pronuncia a palavra Kim. Então, aí e isso aqui é um espectrógrafo mais ou menos é o seguinte: a cavidade oral
tem várias subcavidades. Então, quando você fala I, por exemplo, vibra um monte de frequência nessa faixa de mais ou menos menos de 1000 Hz, e depois mais aqui na faixa de 3000. Quando você fala A, essa cavidade aumenta de tamanho, portanto, baixo. Enfim, se vocês olharem aqui, você tem um contínuo. Isso aqui. E o que se faz? Uma transcrição fonética não é uma tradução do som. Ela é uma redução, ela transforma um contínuo sonoro num descontínuo alfabético. O que quer dizer? Ela seleciona alguns pontos desse contínuo e joga fora, enfim. Né? E por quê? Para garantir uma redução de complexidade, né? Quinta é muito mais fácil que isso para ser lido. Quer dizer, durante a Segunda Guerra, quando esse instrumento foi inventado, o espectrógrafo de som, as mensagens eram passadas assim e havia especialistas para ler. Um perito é capaz de olhar para esse borrão e ler quinta, sem nenhum problema. Mas nós não. Então, mas a ideia dessa coisa aqui de baixo é simplificar. Bom, então nós chegamos ao modelo reduzido. Quer dizer, o ponto é esse. Isso aí não é a tradução do parentesco como Steiner disse. Isso é um modelo reduzido de uma rede de parentesco. Um modelo reduzido por quê? Assim como o engenheiro fez com o avião, eu retirei duas qualidades da rede, que são, basicamente, diferença sexual, aqueles do triângulo bolinho, em homenagem a Rivers, e dois tipos de relação também, vermelha e azul. A vermelha é o que o Carlos acabou de chamar de relação orientada, e vermelho não orientada, né? De esposo. Bom, mas continua agora com um problema. A máquina está pronta, agora está elegantíssima, mas, e agora nós somos capazes de extrair todos os anéis. Mas o problema é olhar para esse espaguete e fazer dele alguma coisa, graças à confusão. A máquina, nessa nova versão, consegue destacar visualmente qualquer anel. Bom, tomando como qual é uma das saídas possíveis, então? O que eu quero? Eu quero fazer um modelo reduzido para o estudo da aliança de casamento. E aí, essas são as convenções, né, que nós temos, que eu acabei de falar, mulher é círculo e tal. Qual é uma alternativa? Uma alternativa é transformar o grafo dos matemáticos num grafismo. E, quer dizer, como uma forma expressiva, como se diz na antropologia. E o que significa isso? Qual é a implicação teórica disso? Bom, vamos falar com quem conhece. A Gestalt é uma daquelas palavras alemães, o Carlos fez doutorado na Alemanha, uma daquelas palavras alemãs que não tem tradução, né? Que significa o processo de configurar, no sentido de dar forma ao que é exposto ao olhar. Então todo mundo sabe disso, todo mundo conhece essa figura. Para ver a taça, os dois rostos, a percepção tem que antes decidir o que é figura e o que é fundo. Não é? Se o preto for figura, o branco é fundo; se o branco for figura, o preto é fundo. Não é? Então, a hipótese de trabalho, então, metodológica, é a seguinte, que é o modelo reduzido. Quer dizer o seguinte: uma rede de parentesco é uma forma expressiva exatamente como um modelo de Rubin, como um desenho de Rubin. Exatamente. E, portanto, ela só é interpretável se a gente configurar. Aí, vamos propor dois tipos de configuração, a taça e os dois rostos. E eu nem falei, mas é uma figura bidimensional. Porque o vermelho faz fronteira com o azul. Não tem nada além de vermelho e azul na rede de parentesco. Né? Quer dizer, o espaço em branco que isso aqui não é relevante. Bom, então, se eu quiser dar forma aos acontecimentos matrimoniais das estruturas de alianças, eu vou fazer o seguinte: olha, agora que essa moça 1 aqui, verde, ela se casou com esse rapaz 7. E o tio dela, E3, azul, casou com uma moça 4. Observa que ela
casou com um vermelho e o tio casou com um vermelho também. Então a gente pode dizer que nessa figura, redobra o casamento do tio. Casou igual, casou com vermelho também. Nesse caso aqui, se casou com vermelho, mas o tio se casou com amarelo. Então aqui, não redobra o casamento de 3 do tio. Entendeu? Assim, então, isso é trazer para frente o acontecimento matrimonial jogando filiação para trás. E podemos ver a taça, agora vamos ver os dois rostos. Para dar forma às cadeias de relação de filiação envolvidas no intercâmbio, isso não é nenhum, são relações, isso não são entidades. Quer dizer, um clã pode ter um monte de gente mais aqui, mas ele não está sendo tomado como uma unidade de troca. A unidade de troca que está sendo tomada, o ente trocador, aqui é uma cadeia de relações. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que aconteceu? Um homem preto casou com uma mulher amarela. E depois, uma mulher preta casou com um homem amarelo. Então a gente vai dizer que esse casamento segundo reencadeou o primeiro casamento. Tá? E aqui, um homem preto casou com uma mulher amarela. Depois um homem amarelo casou com uma mulher vermelha. E finalmente, uma mulher preta casou com um homem vermelho. Então, nesse caso, né, o preto, a mulher preta, reencadeou uma aliança com o vermelho, que é exatamente o que fez um afim dela. Amarelo. O amarelo também casou com o vermelho. Então, aqui é um reencadeamento de aliança de um consanguíneo, isso aqui é um reencadeamento de aliança de afim. Aqui explica por que a gente não sabe o que é A4, C4. Não fazemos ideia. Pode ser que tenha sentido, mas não... Enfim. Então é isso. Agora a gente vai fazer a seguinte experiência. A gente vai olhar para aquela rede caótica, né? E agora aqui eu não sei se é bom isso, mas quer dizer, isso é um modo de olhar para a rede, vendo algumas coisas e deixando de ver outras, e depois vendo outras coisas e deixando de ver outras. Bom, vamos voltar àquela rede na ONI, né? Então, o que importa aqui é o seguinte, é como o Carlos falou, né? Você tem 147 mil anéis. Isso aqui quer dizer rede de unidades de troca e redes de acontecimentos matrimoniais. Quer dizer, se você configurar diferente a rede, você descobre esse número de anéis. Isso faz diminuir bastante a complexidade. Então vamos ver a taça. Quer dizer, vamos ver os acontecimentos matrimoniais dessa rede. Aí, bom, isso aqui eu não vou perder tempo senão, depois você pode estar por escrito. É o seguinte, olha só, isso quer dizer assim, um homem qualquer nessa rede repete a aliança de um consanguíneo do mesmo sexo. Por exemplo, o pai é do mesmo sexo que o homem, né? Então, naquele universo, eu posso determinar em 123 casos se um pai redobrou ou não, um filho redobrou ou não o casamento de um pai. E aqui é a quantidade de casos que ele efetivamente fez, está entendendo? Aqui é o número, é o universo, porque antropólogo, Carlos, faz coisas assim, por exemplo, no povo que eu trabalho, 25% dos casamentos, ou 50% dos casamentos, são com primas. Ou até, 100% das pessoas casam com primas. Mas e se só tiver prima para casar? Isso é completamente diferente de uma situação em que metade do universo é composto de primas possíveis e outra metade de não, e aí todo mundo casar com primas. Quer dizer, mas se todas as mulheres forem primas, casar com primo não quer dizer nada. E é curioso como é esse tipo de matemática, de estatística que continua a figurar nos trabalhos antropológicos. Quer dizer, tudo que aparece. Bom,
Eu quero só chamar a atenção para uma coisa aqui. Tem muita coisa para dizer, mas uma delas. Repara bem que um homem repete a aliança de um irmão em 25% dos casos. E uma mulher repete a aliança de um irmão em 51,1% dos casos. Quer dizer, de todos os casos na rede que você pode determinar se uma mulher repete ou não, ela repete em 51%. Nada mal. Bom, e aí o mesmo caso nas mulheres também, enfim, olha, repara, um homem repete a aliança, redobra, né, da sua irmã em 59%. E, puta, eu esqueci de dizer um negócio fundamental. Os Anauenê operam um sistema que Levi-Strauss chamaria de estrutura complexa. Então nós temos uma primeira coisa interessante aqui, que é novidade, que é a troca de irmãs como fórmula elementar do intercâmbio, mesmo em sociedades complexas, em estruturas complexas. Antigamente a gente achava que isso era uma propriedade das estruturas elementares só. Conclusões. Em vermelho está o que é principal. Repara que, pegando todos os anéis da rede, a gente descobre que 72% dos redobramentos ocorrem na mesma geração. Quer dizer, eu faço uma coisa e alguém da minha geração redobra o que eu fiz. Os outros são em gerações felizes. Existem, mas são números bem menores, né? 3/4. Veja, outra coisa, o tal anel ADOC2 sequências que são calculadas como paralelas, quer dizer, quando você tem aquele anel ADOC2, sendo que aqui você faz um cálculo paralelo dos dois lados, você tem 496, que é uma quantidade muito maior do que todas as outras combinações, o que faz supor que isso não é aleatório. Bom, isso aqui a gente pode chamar de armadura do anel. Dos 746, 560 são anéis em que essas duas pessoas aqui, que a gente chama de indivíduos em posição de aliança, são da mesma geração, o G0. Portanto, essa aqui é a forma típica. 3/4 dos anéis têm essa armadura. Claro, existem todas essas outras no corpus, mas em número muito diferente. E, enfim, 200 ocorrências e 700 e tanto são... isso aqui é homem, essa aqui é uma outra anotação. Quer dizer, um homem, um ancestral e uma mulher. Ou uma mulher, não sei tanto faz. Quer dizer, portanto, troca de irmãs, de novo, aparece. Aí como outro ganho. Isso é extraordinário. Quer dizer, como o anel é uma entidade, quer dizer, são relações, é um circuito no tempo, que podemos medir com as máquinas quando é que ele se fecha, quer dizer, quando é que ocorre o curto-circuito. Né? E veja que até 4 anos depois do primeiro casamento, o segundo acontece. 37% é 1/3. Até 9 anos depois, 2/3. E chega a 79%, 4/5 dos casamentos acontecem até 14 anos. Em outras palavras, quer dizer, claro, alguns chegam a demorar para completar todos da rede, 49. Mas esse número já é bastante pequeno. Isso permite afirmar uma coisa que ninguém afirmou, a velocidade do fechamento do curto-circuito. Quer dizer, a velocidade da troca matrimonial, a velocidade, a troca matrimonial como um fenômeno histórico acontecendo, como se vamos resolver essa fatura já, não vamos fazer a coisa no longo prazo. Exatamente. Você vai ficar com a minha irmã, mas olha só, tá aqui. Você tem um prazo de 10 anos.
Enfim, é uma casa própria. Você paga. Tá gravoso. Completamente diferente daqueles ciclos longos que estão nos ciclos alimentares em outros lugares do mundo, né, que eu estou seguindo. Mas, veja, e isso é um sistema complexo. Eu destaco isso aí, 80% no interior de uma geração. Quer dizer, então eu não espero, eu quando me caso, quer dizer, a troca vem 4/5 das vezes antes do casamento do meu filho. Tá? Agora vamos rapidinho para terminar, para o contrário. Vamos ver os itens trocando. Vamos jogar o casamento para trás e trazer. Então, isso aqui é o seguinte: o Zanaíra tem clãs e tem uma cor para cada um. E essas bolinhas são segmentos do clã que a gente consegue ter conexão genealógica, traçável pela bricolagem de memórias que o João mostrou como é que se faz, né? Então, aí estão esses círculos de mesma cor. E vamos olhar para alguns deles, ou 2 ou 3. Olha só, aqui a esquerda é homem, a direita é mulher. Então, eu estou vendo aqui, eu chamo isso no meu trabalho de linha. Que se chama Kauequarec, número 3. Então, em 1980, um homem Kauequarec 3 casou com uma mulher AUDCC 5. Quer dizer, vamos simplificar. Azul casou com vermelho. E aí, depois em 84, azul casou com verde, um homem azul. Aí, em 91, uma mulher, eu não sei antes, não tem dado, tá? Em 91, uma mulher azul casou com um rapaz amarelo. E 86 teve esse casamento, mas repara aqui que em 2011 tem uma troca, tem que ter o simétrico inverso. Aqui um homem azul casa com uma mulher vermelha e aqui uma mulher azul casa com um homem vermelho. Bom, então isso mostra outras coisas também que eu não vou falar, mas uma das coisas que a replicação de aliança é mais rara que a diversificação, no caso dessa sociedade. Isso pode ser diferente. Aqui é a história da linha AW1. Entenderam, né? Aqui são os homens da AW1, aqui são as mulheres, aqui é o ano. Eu fiz a escala por ano, podia ter feito em meses, dias. E aí são as trocas. E de novo você vê, né? Enfim, então seria a AW1 casou com o KL2, a AW1 casou com o KL2. Então, você consegue ver por um lado a troca, mas também se vê diversificação mais que troca. Aqui é a mesma coisa com a linha marrom. Moral da história. Os tipos de anéis, dos anéis que existem daquele jeito, quer dizer, 83% é de A3C3. Quer dizer que reencadear a aliança de um afim é muito mais frequente do que reencadear a aliança de um consanguíneo, que é 14%. Então, e os outros são pouquinhos, 0,2%, vamos esquecer. Pegamos só os pesados. Então, 85%, quer dizer, 6/7 dos reencadeamentos são reencadeamentos de aliança de afim. E, quer dizer, fazer o mesmo casamento que um afim faz. Isso aqui é irredutível a um modelo de organização dualista, né? Porque, quer dizer, eu sou A afim de B, B é afim de C, aí já tem 3, né? E esse C não sou eu, então esse 3 não é redutível a 2. Então, essa fórmula não dualista que é a fórmula que é dominante, 85%. Peguemos um casamento qualquer, esse casamento 231, que envolve um rapaz verde e uma moça cinza. Havia antes, quando eles se casaram em 2011, eles reencadearam uma aliança que já tinha sido feita em 2005 por outro casamento, o 183. Estão vendo? Tá?
Isso é um casamento A2C2, quer dizer, um casamento, quer dizer, eles aqui reduplicaram a aliança de um consanguíneo. Mas as máquinas do parentesco, a nossa velha máquina, que hoje fiquei, bom, enfim. O Sérgio é um Fusquinha. O nosso Fusquinha e a Ferrari, que vocês acabaram de ver que o Álvaro fez, ainda que é preciso ter respeito com um Fusquinha, por exemplo, numa estrada de terra e esburacado. Não, enfim, estou brincando. Me perdi. Bom, não, então, as máquinas permitem dizer para você se um casamento está envolvido no A2C2 e também no A3C3, né? Esse mesmo casamento que pode ser interpretado como A2C2, A2C2, ele é também, por um montão de razões diferentes, A3C3. Ó, esse casa com esse casa com esse, e depois esse aqui reencadeia. Né? Conclusões teóricas parciais. Primeiro, um único casamento pode produzir muitos circuitos matrimoniais. 2. Anéis são objetos que evidenciam relações no tempo entre seus vértices. Você agora já sabe carne desse o que é isso? São construtos analíticos que correspondem a uma bricolagem elaborada a partir de memórias de muitos indivíduos documentados na pesquisa etnográfica. 3. No caso anônimo, os intervalos de tempo mais característicos de seus fechamentos, quer dizer, por circuito, são os seguintes. No universo dos anéis A2C2, o reencadeamento mais demorado ocorreu 44 anos depois do primeiro. O mais breve, no mesmo ano. E o tempo, aqui não é médio, não é moda, eu errei. O mais comum é 8 anos e meio. 8 anos e meio é o tempo, é um ciclo, fecha um ciclo. Nos A3C3, a moda é 18 anos, portanto menos de 20, quer dizer, no interior de uma geração. Em suma, os reencadeamentos de alianças tipicamente se produzem em intervalos de tempo que separam 2 gerações, entre uma geração e outra. Não espera, tipicamente. Isso aqui é a relação, vai ser 3 páginas de relação de todos nessa primeira linha aqui, os casamentos, os 170 casamentos que o Carlos se referiu, da Regina Maria. 0 quer dizer quando eu não tenho nenhuma explicação para eles. Nenhum. Quando está nessa coluna aqui, quer dizer que ele é um redobramento. E quando está nessas aqui, quer dizer que ele é um reencadeamento de aliança. Aqui um redobramento de aliança e nessa aqui um reencadeamento de aliança. A proporção, aqui tem uns anos, né? A proporção que eu vou chegando mais perto, eu vou tendo um adensamento, vocês vão ver, de casamentos explicados. Quer dizer, aqui só tem 3 que eu não consigo. Quer dizer, a partir de 2000, só 3 casamentos que não consigo entender. A partir de 2009, nenhum. Mato todos eles. Então, dependendo de onde eu coloco a régua, eu posso dizer que eu expliquei 90%, 80%. Mas, enfim, vou usar o grupo de todos os casamentos que eu conheço pelo menos a avó dos cônjuges. Dos 100% de casamentos, 63,5% são redobramentos. E 61,5% são reencadeamentos. Mas esses 2 conjuntos não são idênticos. Se botar um e o outro, eu explico 82% do universo de casamentos. Olha o que eu estou dizendo. Eu tenho uma rede com 100%, eu explico com esse método 82%. Não quero comparar, mas já comparando, até porque eu me sinto bem comparar, porque esse aqui sou eu, a região ambiental de doutorado. Isso saiu no livro aquele livro Transformation in Kinship, editado, um trabalho do Hausmann e White. Pegaram exemplos de estudos de parentesco e mediram um monte de coisa com as máquinas deles. E o que importa aqui ressaltar é o seguinte, que os casamentos blood marriage, que os casamentos consanguíneos dessas redes, repara, são em número baixo. E quer dizer casamento consanguíneo não quer dizer casamento na regra, não.
Quer dizer, casou com um parente. Então, repara bem, Macuna, Kalahen, Oren, que é a pronúncia certa, tem 20, não, como é que é? 23%. 23%. Yanomami, Chagno, 1. Pacanova, Aparecidinha, 0,8. Paracanã, Faustinho, 37. Trio, Rivière, 4. Oimilieu, 7. Guarribo, não sei, não esqueci. Chavante, Meberluz, 13. E Suiá, Pitziger, 4. Não, Tony Seeger. Pitziger era o tio dele que era músico. Tony Seeger, 4. Antes de seguir a parte, só chamar a atenção do seguinte. Olha uma coisa aqui que ninguém disse para vocês. O fato, a diferença entre estruturas alimentares e estruturas complexas não se manifesta nesses percentuais. É falso imaginar, e eles que estão dizendo, trazendo o dado, que nas sociedades que adotam estruturas alimentares parentescas há mais casamentos com parentes do que nas estruturas complexas. Por exemplo, Macuna é dravidiano típico, Yanomami também. Pacanova é Cro, é semicomplexo. Paracanã é avuncular, enfim. Que chama o Fausto chama pátria avuncular. Exato, que é igual a trio. Que é igual ao trio do Rivière. Muito parecido, né? Casa com a filha da irmã. Então, alimentar. Regra não, Mas enfim, uma amiri, esse eu tenho certeza, viu? O amiri elementar, dravidiano. Chavante, iroquês, complexo. Suiá. Suiá é um homem curioso, mas de qualquer jeito semi-complexo. Em outras palavras, tanto faz se alimentar ou semi-complexo no que diz respeito ao percentual de casamento consanguíneo. Em outras palavras, a gente estava sendo induzido a erro por essa associação entre estrutura alimentar, casar com um parente, estrutura complexa, casar com um não parente. Mas vejam vocês, mesmo além disso, a última boa lição é a seguinte, que a quantidade de... Peguemos um caso qualquer, Yanomami, por exemplo, ou Macuna, que são os casos dravidianos, 14% de casamento de primo, Yanomami, 0,6%, aqui embaixo, Oimili, 0,9%. Enfim, a regra de casamento está incidindo sobre, no máximo, 14% do caso Macuna e 0,6% no caso Yanomami. E o que fazer? Não convém perguntar com os outros 86% dos casamentos que caem fora da regra. Então, sem querer comparar mais comparado, eu acho que esse método computacional ele oferece uma vantagem gigantesca. Porque 100% a gente jamais vai conseguir explicar. Mas que 82% é mais que 7% é. Então, o ganho é esse. O ganho é esse, simplesmente. Então, bom, isso é aldeia. Não é nele. Bom, e aqui são dois modelos reduzidos. Esse modelo reduzido pela fotografia e aquele modelo reduzido pela MACPAR, né? Pela máquina do parentesco. Qualquer linha preta é um A2C2. Aqui são as casas, essas aqui. As casas, e qualquer linha preta indica que entre as casas há uma relação, então eu espacializei aqui no final do trabalho de novo. E qualquer triângulo que vocês puderem fazer em azul é uma aliança de afim de afim. Né? É isso que eu tinha a dizer. E agora vamos ao futuro dos estudos de parentesco para terminar a exposição com... Onde é que estava mesmo? Minha? A sua é sexta. Está aberto. Acho que está aberto, né? Embaixo. É aqui? Não, embaixo, na linha de baixo tem aquele... Carlinhos não sabe mexer no hino. Isso é do caramba, né? Ainda fala ainda bem. Nunca mexi no Windows na vida. Nossa, está tendo uma experiência inédita aqui. Então, eu acho bem legal que o Márcio colocou de uma forma bem bacana, que eu não conseguiria, que onde é que a gente, em matemática, consegue
aproveitar das coisas de antropologia, quer dizer, ele me deu um problema antropológico que eu consigo, de alguma forma, modelar, e nisso a gente é legal, a gente é bom, né? A gente consegue pegar um modelo, pegar o problema, abstrair, né? Tirar o nome das pessoas, tirar a relação de sexo, tirar tudo, e construir um problema matemático, um problema em que essas coisas viram todos objetos matemáticos e tem algum interesse lá para encontrar. Né? Então, esse negócio de achar esses anéis matrimoniais virou um problema bacana em computação, em matemática, que era encontrar aquelas junções com um algoritmo bonito e foi muito interessante para a gente. E agora virou ao contrário também. Né? Para ele é muito legal ter uma máquina que encontra essas coisas, porque ele consegue enxergar coisas dentro da sociedade que não conseguiria sem um apoio computacional. Né? E obviamente isso se aplica em qualquer outra situação em que você consiga fazer um modelo e depois a gente consiga formular através de um grafo ou através de outra estrutura, né, da matemática. E tem problemas, né? Um problema que a gente percebe quando a gente começa a rodar essas coisas, né, é que a gente olha para algumas estruturas e a gente vê que a máquina diz que esse cara aqui é um A2C2, né? Você vê, né? Tem aqui uma relação de afinidade aqui, uma relação de afinidade aqui, uma relação de consanguinidade aqui, uma relação de consanguinidade aqui, e aí está me dizendo, tem duas relações de consanguinidade e duas de afinidade, é um A2C2, mas não é, né? A gente vê que esse arco aqui me diz que esse cara é um C1, né? Eu estou considerando a relação dos pais desses dois caras como uma outra relação de afinidade. Então, essa daí a gente tem que, de alguma forma, definir direito qual é o objeto que a gente quer, eliminar esses falsos anéis que a gente chamou. Então esse é um passo de modelagem que a gente ainda está tentando entender melhor e para a gente poder programar depois no passo seguinte. E eu acho que uma outra coisa que eu diria que nesse trabalho aí, um negócio que a gente ainda quer fazer, é pensar que os grafos são dinâmicos no tempo. Né? As pessoas vão esquecendo coisas e vão acontecendo coisas aí na sociedade. Então eu marquei aqui aquele mesmo anel lá. Agora eu pus o nome das pessoas, o Márcio é capaz de saber quem é cada um desses, né? Os casamentos, eu pus data aqui nos casamentos, e aí você vê as coisas acontecendo como ele falou, né? Aqui, esse casamento aqui é de 1991, aí 10 anos depois, isso, em 2001, tem esse outro casamento que fecha o A3C3. Então, a coisa não é fria, as coisas vão acontecendo no tempo. E a gente tem que, de alguma forma, incorporar esse tempo ao modelo. Né? As pessoas provavelmente vão esquecendo, né? Talvez o 1237, 1183, nem lembram do avô deles, aqui do bisavô deles. Né? Então, o que a gente acha aqui que é uma relação pode nem ser nem existir essa relação na sociedade. Né? Isso é uma outra coisa que a gente está querendo estudar aí mais para frente. Tá? Então eram essas as duas coisas que eu imaginei aí, que eu acho que é por onde a gente vai seguir daqui para frente. Tá? Então, era o que a gente ia dizer, e agora estamos à disposição para as críticas, sugestões.